Bom, eu tô aqui um pouquinho atrasada, mas eu queria conversar com vocês hoje sobre um tema que é muito pouco falado, muito pouco pensado quando a gente decide, né, se mudar, sair do Brasil e vir morar no exterior. E hoje a conversa hoje vai te ajudar a esclarecer um pouco sobre como você pode evitar encontrar pessoas mal intencionadas no seu caminho aqui, quando você estiver estruturando sua vida no exterior, né? Porque você vai estar um pouco vulnerável à malandragem alheia, vamos dizer assim. E é muito importante para que a gente não passe, né? Porque a gente não quer sofrer, né? Então eu vim aqui falar para vocês um pouco sobre isso, né? Eu acredito que todo mundo passa por isso porque a gente não tem ideia do que vai acontecer. Então eu queria contar um pouco, né, do como eu evitei, eu caí muitas vezes também na mão de pessoas que aproveitadoras, vamos dizer assim. E e eu vou caminhar, mostrar, dar uma luz no fim do túnel para vocês não evitarem esses problemas. Então, assim, quando a gente chega aqui no exterior e que a gente não tem família, a gente não tem ninguém, a gente fica muito vulnerável à ajuda dos outros, né? A gente fica muito sensível ao que pode acontecer, aos riscos, a gente fica mais propenso a passar por situações um pouco desconfortáveis. Então, para você evitar que isso aconteça, porque o que acontece? O, no mundo inteiro, né, as pessoas migram, viajam, se mudam e tal. Então já existe, assim, no país que você vai viver, pessoas que conhecem essas situações e sabem como se aproveitar delas e você nem percebe que no fundo, nas vezes, o que ela quer é aproveitar da sua inocência, da sua ignorância, na ignorância no sentido de não conhecer o país que você está indo viver, as leis, as regras e tal. Então, assim, eu na minha história pessoal, eu quando eu cheguei aqui, eu não tenho família, né, na França. Eu dependia muito, né, das pessoas para me ajudarem. Como eu não conhecia muitas coisas, então meu foco era muito eu conseguir um trabalho aqui, ter o processo no meu visto, procurar um lugar para morar. Então, durante todo esse caminho vão entrar pessoas que vão se mostrar assim simpáticas e tal, não sei o quê, e você tem que estar muito atento a isso. Primeira coisa que eu quero falar é o seguinte: tome cuidado com a generosidade ao extremo. Sabe quando aquelas pessoas assim que estão sempre ali querendo te ajudar e tal, não sei o que, você fala, caraca, você é um anjo na minha vida, você tá me ajudando. Assim, vamos ser sinceros e cair na realidade, né? Assim, a gente ainda não vive num paraíso onde todo mundo ajuda sem querer nada em troca. Né? As pessoas, não vou dizer que é todo mundo que é assim, mas infelizmente as pessoas dão sempre esperando alguma coisa em troca. Então, isso tem que ficar muito claro na sua cabeça, né? Se a pessoa está em alguma situação que você esteja precisando de ajuda de alguém e vem a pessoa te ajudar, te ajudar, te dar, te dar, te dar, te dar, e enfim, te vão ver numa história e você vai estar naquela posição de vulnerabilidade, fique atento a isso, fique atento à pessoa que está sempre muito generosa, né, querendo saber muito de você e tal. Então fique atento. Então como você pode evitar isso, né? Você se você pode evitar esse tipo de gente quando você consegue se envolver mais com pessoas que estrangeiros também, que passaram pela mesma situação, porque foi o que aconteceu comigo. Eu tive assim genuína ajuda, genuína e sincera, mais de estrangeiros, né, aqui na França, que passaram por situações parecidas e que ajudam outros estrangeiros. Então, assim, tem grupos do Facebook do país onde você vai morar, de brasileiros, de latinos,
Você pode fazer parte, você pode fazer um filtro das informações, sentir. E como eu sempre falo aqui, como é que o autoconhecimento, né, você conhecer a si mesmo, você tá alerta nos seus instintos, né, de dizer, esse negócio, esse caminho aqui, se eu pegar, cheira mal. Então, fica atento a isso, porque eu já quebrei a cara algumas vezes não seguindo a minha intuição, meu instinto, né? E isso é um tema interessante que a gente conhece como assim um campo de ressonância e dissonância, sabe? Então, assim, quando ressoa, por exemplo, você encontrou uma pessoa e aquela pessoa, ela fala, poxa, você pode seguir esse caminho aqui, eu vou te ajudar, sei o quê, Só que você sente dentro de você, quando você se aproxima dela, tem alguma coisa que não bate, sabe? Sabe quando você ouve uma música que não é harmônica, tem a harmônica, que tá ruído? Isso é dissonância. Então quer dizer o quê? Que os seus instintos, né? Aquelas partes de você que você não escuta ainda, elas estão querendo te alertar, alerta, perigo, perigo, perigo. E uma coisa que eu aprendi com a minha experiência pessoal é que é o corpo que vai dizer, não é a mente. A mente, ela vai ter tendência a julgar aquilo que você estava observando, né? Ela vai querer analisar, não, claro que não, e tal, não sei o que, ela vai ponderar e tal. Mas o seu corpo, ele tem uma sabedoria. E é aí que você tem que aprender a escutar o seu corpo. Pode ser loucura isso que eu tô falando, que não faz sentido, conexão nenhuma, mas eu posso te dizer que isso ajuda muito, porque você vai estar aqui. Se você não tem família, se você chegou aqui para reconstruir a sua vida, que você tem algumas direções, que você tem algumas cartas na mesa para construir o seu quebra-cabeça, né, as suas peças, aprende a escutar o seu corpo, aprende a escutar e quando o seu corpo disser que aquela situação ali cheira mal, meu filho, corre, sabe? Vai embora porque a situação pode ser perigosa, tá? E foi muito o que aconteceu comigo, né? Quando eu consegui um lugar para morar em Paris, eu cheguei na casa de uma moça, né? Assim, isso é outra coisa muito importante também. Quando você vai procurar lugar para morar, tem muita falcatrua, tem muita gente que sempre se pedir dinheiro antes, sabe? Antes de ver o lugar, cara, é furada na certa, não faça isso. Primeiro, você tem os seus direitos, você tem que ir ver o lugar primeiro, antes de qualquer coisa. Então, assim, não entra nessa, entendeu? Então, assim, quando eu cheguei em Paris, eu fui no lugar lá que a moça estava alugando o quarto, e eu cheguei na casa dela, assim, eu achei ela uma pessoa super gentil, simpática e tal, mas alguma coisa não batia, o meu corpo ressoava alguma coisa que dizia que não, que ia ser complexo. Eu acabei morando lá porque eu não tinha opção, né? Teoricamente, era uma coisa que eu tinha que decidir muito rápido. E acabou que foi muito complexo para mim, foi muito difícil, né? Era uma pessoa que no final eu descobri que tinham lados muito ruins dela, né? E que foi bem difícil viver com essa pessoa. Então, assim, para você evitar esses impostores, essas pessoas malandras e tal, escuta realmente o seu corpo, sabe? Escuta realmente quando você sente que não tá certo aquilo. Vai, cara, porque parece que é como se quando a gente se muda para o exterior, parece que outras partes do nosso corpo nos ativam assim para nos colocar em segurança, sabe? Então é tipo instinto assim do animal, sabe? Quando ele começa a latir para alguém que entra na sua casa e que você não entende porque ele tá latindo, porque ele não gosta, então porque ele tá sentindo que alguma coisa não tá ressoando positivamente naquilo, entendeu? Então, eu acho que quando a gente vem aqui para fora, tem outras partes do nosso corpo que ressoam e que a gente não está acostumado a escutar, a ouvir, a entender, sabe? E aí que você tem que ficar alerta, tá? Ficar alerta nesse campo, o que o seu corpo está dizendo, onde você está indo. Então, é praticar a presença, né? Ter práticas de autoconhecimento no qual você possa se proteger, sabe? Não só deixa a vida me levar, ficar na cabeça, construir cenários negativos, não, sabe? Vale a pena. O meu papel aqui é só mostrar para vocês
quais as ferramentas que vocês têm dentro de vocês já, que vocês precisam acessar quando vocês sentirem que a situação tá difícil, sabe? Que vocês não sabem muito para onde ir e tal. E não se desesperar e não fazer nada e paralisar, sabe? É seguir em frente mesmo e acionar essas pessoas. Sempre pensar nisso, sabe? Se a pessoa tá sendo muito generosa, se ela tá sendo muito simpática, ela tá me dando tudo, ela mal me conhece, sabe? Você, de repente você sente que não soa, tem coisa aí, sabe? Se protege, não fala muito da sua vida, não compartilha muitas coisas que você faz, que você tem, entendeu? Busca manter a distância, ser discreto e realmente sim, ter ao seu entorno pessoas que passaram pela mesma experiência que você, os estrangeiros, sabe? Todo mundo fala, não, é importante ter amigos do país que você está morando. Sim, mas de repente na faculdade, sabe? Ser amigo se você está fazendo uma formação, uma graduação, não sei, veio para cá com visto de estudante, sabe? Faça escolhas conscientes das pessoas com quais você quer conviver, que você permite que entre na sua vida, sabe? Porque a gente não sabe quem são as pessoas de verdade, né? Então, é muito importante isso, tá? Então, por exemplo, aqui na França, tem muita falcatrua nos sites de aluguel, né? Muita, assim. Tem muita história, assim, pra você cair e, enfim, o cara é tipo, eu vi uns anúncios, assim, de apartamentos incríveis, lindos em Paris, assim, super baratos, né? E aí, quando você entra em contato, o cara, ele pede dinheiro antes, ele conta uma história que ele mora em outra cidade. É sempre a mesma coisa. Eu fui percebendo isso, né? Então, esses, assim, são clássicos e o brasileiro sabe que, pô, isso aí é furada, né? Que a gente mora num país que tem muito golpe, né? Então esses golpes são mais fáceis, mas as pessoas que são extremamente gentis, extremamente bondosas, que é tudo ao excesso, que te dá muito, essas também, infelizmente, a gente tem que ficar alerta. Então, eu caí, né, na rede dessas pessoas que pareciam ser tão simpáticas, tão legais, tão amorosas e que no final elas estavam só interessadas ou no meu dinheiro ou elas queriam só aproveitar da minha vulnerabilidade. Então tem que ficar, ou assim, e ficar muito atento a isso. Então, o que eu vim trazer aqui hoje é isso. Resumindo, é realmente você buscar nos grupos aí de Facebook, né, e tal, no Instagram, pessoas que estão na mesma situação que você, que elas podem te dar uma luz, te dar um caminho, né? Por exemplo, se você conseguir um trabalho, um emprego, você chegou aqui e está num processo ainda ilegal, nunca deixe o cara te pagar no final do mês, sempre pegue o seu dinheiro no como combinado, sabe? Você tem que se manter firme. Firme aqui porque o mundo ele é lindo, mas ele também não, ele é cheio de pedras, né? Então essas pedras a gente tem que ter a sabedoria de saber como tirá-las, tá? E refletir um pouco mais sobre a questão como eu falei, da ressonância e dissonância, sabe? Se quando você entra em contato com aquela pessoa, o seu corpo te diz que algo que não tá certo, que não vai e tal, porque você vai estar muito mais sensível, você vai estar muito mais alerta às energias do ambiente, fica atento, sabe? Fica atento porque é o seu corpo te protegendo, sabe? O corpo ele tem uma sabedoria impressionante que na nossa sociedade hoje em dia a gente esqueceu de escutar esse corpo. E aí a gente entregou, né, o nosso saber do nosso corpo, escutar esse corpo para a medicina, para os médicos e tal, e eles vão lá descobrir o problema. Mas o seu corpo, ele sabe como se curar, ele sabe como se proteger, ele tem uma inteligência, né? As nossas células, os neurônios, tudo isso sabe se comunicar de uma forma perfeita, né? Porque o ser humano, ele é um ser perfeito, né? Então a gente tem essa sabedoria de saber ouvir o que o nosso corpo, nossos instintos, nossa intuição, nosso coração está dizendo e deixar um pouco o julgamento de lado, porque o julgamento vem da nossa mente, do nosso raciocínio
é muito importante, sabe? E para você conseguir sentir, ouvir a voz do seu corpo, existem técnicas, né, de introspecção, como a meditação, de respiração consciente, de você ficar alerto, ficar presente no momento ali presente, não se deixar levar tanto pelas coisas da mente, tá ali no seu corpo e sentindo e sempre se perguntando a sabedoria do seu corpo, o que ele quer dizer? É esse caminho que eu devo seguir? É por essa rota que eu devo trilhar o meu caminho ou eu devo ir para outro lugar? Então, se você tiver essas práticas no dia a dia da sua vida, você vai ver que você pouco a pouco essas pessoas elas vão se afastando porque você está ressoando aquilo que o seu corpo está dizendo que você tem que fazer, porque no final, quando a gente fica doente, o que o corpo faz? Ele faz de tudo para que volte ao equilíbrio. Teve uma desarmonia que chegou internamente, então o seu corpo ele vai trabalhar de uma forma para que essa harmonia volte. Então, isso é a lei do universo, a tendência é que tudo volte à harmonia. Então, se você está num caminho que é desarmônico, o seu corpo não vai querer ir. Ele vai dizer não. Mas mesmo assim você vai e tu se ferra. Quantas vezes a gente já não teve isso? Poxa, eu não devia ter feito aquilo e tal, não sei o quê, e você vai e quebra a cara. E o seu corpo, alguma coisa dentro de você dizia que não era para ir. É a inteligência do corpo dizendo, porque nós somos seres aquáticos, né? 70, 80% do nosso corpo é feito de água, né? E a água flui, ela vibra, né? Então, teve um médico japonês, eu acho, que fez um experimento com a água, em qual ele jogou sentimentos, emoções e as moléculas de água elas mudaram de forma. Então, se eu vibro amor, foi uma geometria, uma mandala linda, maravilhosa. E se foi raiva, era uma coisa ruim. Então, o seu corpo também, feito de água, tem essa sabedoria, entende? Então, para você evitar essas pessoas, essa malandragem aí do mundo, de pessoas que vão querer abusar, de repente, da sua vulnerabilidade, de você estar aqui sozinho, você tem que começar a se integrar essa sabedoria do seu corpo, a conhecer o que o seu corpo fala, o que ele está te dizendo, onde que você tem que ir, entende? Muitas vezes aqui eu senti assim que não era o caminho certo para eu ir, que alguma coisa ia dar errado, e mesmo assim a minha mente falou, não, vai, eu fui, e aí eu me ferrei, eu quebrei a cara, e aí eu paguei caro, e eu tive que reparar tudo isso. Então, é isso. Eu não sei se vocês têm alguma pergunta aí, alguma coisa para saber como evitar esses malandros aí, essa galera que não é muito legal, que é muito comum isso acontecer, assim, eu tenho um grupo de brasileiros em Paris, assim, eu vejo cada história, cada coisa que eu fico, caramba, é complicado, né? A gente tem que estar atento a isso, né? Não é só no Brasil que tem falcatrua e malandragem. Então, é isso, tá? Então, 2022 chegou, vamos realizar nossos sonhos, nossos projetos, isso é importante, a gente ter pé no chão, firme e a cabeça lá no céu, nas nuvens, pra gente não pode deixar de sonhar, né? A gente tem que continuar sonhando para chegar a concretizar os nossos sonhos. Bom, as pessoas que entraram agora aqui, eu estava falando sobre como você, brasileiro, chegando aqui no exterior, você pode evitar encontrar os impostores de plantão, né? Que armas você pode ter para você evitar cair em golpes, falcatrua e tal, que isso é muito normal acontecer aqui. Já aconteceu comigo, já aconteceu com várias pessoas, e a gente vai acabando se vacinando sobre, sabe? Então eu estava falando que o importante é no começo, quando a gente chega num país estrangeiro, é a gente ter a nosso entorno, a nossa volta, as pessoas que realmente vão te ajudar, vão ser os estrangeiros, vão ser aquelas pessoas que passaram pelos perrengues que você está passando, pelas dificuldades que você está passando, elas sim vão te ajudar. Foi o que aconteceu comigo, várias situações, perrengues, que eu estava na casa eu morava na casa de uma mulher maluca e no final deu errado e eu tive que ir embora antes.
E quem me ajudou a fazer toda a minha mudança, o meu processo, que eu fiz sozinha a mudança com a minha filha, que na época ela estava comigo, foi duas latinas, né? Uma colombiana e uma peruana que me ajudaram, não foi o francês. E, e outra pessoa que super me ajudou muito aqui, no momentos que eu estava muito precisando, que eu não tinha casa onde morar, que me mandaram embora do lugar onde eu estava, foi um libanês. Então, assim, eu consegui entender que a pessoa ela só realmente vai te ajudar quando ela ter passado pelos perrengues que você está passando, porque ela sentiu na pele. E ficar alerta também às pessoas ultra generosas, pessoas extremamente generosas. Infelizmente, a gente ainda não vive num mundo que todo mundo segue as palavras de Cristo, de Jesus, né? Ajudar os outros sem querer nada em troca. As pessoas sempre vão querer te ajudar porque elas querem alguma coisa em troca. Então, se elas estão te ajudando muito, 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 são muito generosas, muito simpáticas, tem coisa estranha aí, tá? Mesmo que você se sinta vulnerável, que você esteja num ambiente de vulnerabilidade, tenha fé, sabe? Assim, busque o autoconhecimento, a entrar dentro de você, a escutar o seu corpo, que é muito importante, escutar a voz do que o seu corpo está falando, porque quando você tá num lugar que o seu corpo diz que não é para estar, sabe? Que não ressoa com o que você tá vibrando internamente, né? Que é um perigo para você, escuta isso, cara, escuta e mete o pé, sabe? Segue outra rota, segue outro caminho e ficar atento, sabe? Conhecer também, é muito importante conhecer as regras do país. Se você estiver num lugar que você esteja ilegal e tal, você tem direito, você é um ser humano, você não é um bicho, você não é uma bactéria, você não é um vírus, você é um ser humano, você tem direitos. Aqui na França, por exemplo, tem muitas associações, então se você precisa ter uma informação importante, você não vai coletar de cidadãos, você vai coletar de instituições, de associações, de pessoas que trabalham com aquele tipo de, enfim, naquela área, no sujeito que você precisa resolver o problema, sabe? Porque quando a gente pede informações pescadas assim de outras pessoas, a gente nunca sabe, né? Se ela sabe de verdade, então assim, vira o maior badauê, entendeu? Então você tem que ficar atento a isso, tem que ser esperto, tem que saber coletar as informações no lugar certo, tá? Pra não ficar frustrado. Isso é muito importante. Então, assim, e ficar atento aos seus direitos também. Tipo, na França eu tinha vários direitos que eu não sabia. Eu fui sabendo depois, assim, dos meus amigos estrangeiros que falaram. Então, ficar muito atento a isso. Conhecer, assim, por causa de botar no Google lá, direitos, quais os direitos que um imigrante tem no país X onde você vai. Né? Quais instituições eu preciso entrar em contato caso isso aconteça? Quais associações? Como que é a vida? Quem protege os estrangeiros? Entende? Então isso é muito importante vocês saberem para onde ir, para onde ter as informações necessárias para evitar os problemas, né? Assim, para evitar correr riscos desnecessários, tá? Então é isso e um bom dia para vocês. E eu espero que esteja tudo bem aí no Brasil, toda essa situação meio louca que está acontecendo de chuva e tal. Vamos vibrar aí no amor e agir da melhor forma possível, né? Um beijo, gente. Tchau, tchau.